Resumo semanal da novela Terra Nostra, 9 a 14 de fevereiro. O fim de Joanito? Juliana e Hortência em choque. Segunda, dia 9. Mateus sentiu o chão sumir sob seus pés no exato momento em que Juliana pronunciou aquela palavra maldita que ele jamais pensou ouvir: separação. O sangue ferveu nas veias do italiano não por amor ferido, mas por um orgulho que ardia como brasa viva no peito. Ele olhou para ela e o que viu não foi a mulher doce que cruzou o oceano, mas uma estranha que ousava desafiar o seu domínio. A ameaça saltou de sua boca antes mesmo que ele pudesse conter o ímpeto violento de sua natureza. Ele não aceitaria ser descartado, não permitiria que ela seguisse um caminho longe de seus olhos. E o tom de sua voz carregava uma promessa sombria de que ninguém sai ileso de um confronto com um homem que não tem mais nada a perder. Enquanto isso, nos corredores silenciosos da mansão, Angélica observava o sofrimento de Rosana com uma mistura de pena e estratégia. Ela via a irmã definhar pelo desprezo de Mateus e tomou uma decisão que mudaria o curso daquela guerra familiar. Angélica se dispôs a ajudar, mas não era uma ajuda qualquer. Ela mergulharia no jogo perigoso de reconquistar um homem que já tinha o coração endurecido pela amargura. Na penumbra da casa de Francesco, o clima era de traição e desejo proibido. Janete, sempre tão altiva e cheia de si, deixou as aparências de lado ao cruzar a soleira do quarto de Josué. O que aconteceu ali foi o ápice de uma tensão que vinha se arrastando por semanas, um encontro regado à urgência e ao medo de serem descobertos. Eles fizeram amor sob o peso do pecado e da desonra, mas Janete parecia não se importar mais com as regras da sociedade que tanto defendia. Cada toque era um desafio ao destino, uma fuga desesperada de uma realidade que a sufocava. No entanto, enquanto alguns se perdiam na paixão, outros buscavam o poder absoluto. Augusto subiu ao palanque com o porte de quem nasceu para mandar. Seu primeiro discurso como deputado não foi apenas uma sucessão de palavras políticas, foi o grito de um homem que sabia exatamente como manipular as massas. Ele sentia o gosto do sucesso, mas a sombra de seus segredos domésticos ainda o perseguia, lembrando que o poder público é frágil quando a vida privada é um campo de batalha. Angélica, movida por seu plano audacioso, foi atrás de Mateus. Ela sabia que as palavras não seriam suficientes para dobrar aquele homem, então usou a única arma capaz de amolecer o gelo que envolvia o coração do italiano: o próprio filho. Ela o levou até a mansão, sob o pretexto de uma visita que ele não poderia recusar. Ao entrar naquela casa que um dia ele olhou com desprezo, Mateus sentiu o peso da opulência. O reencontro com a criança despertou nele um sentimento conflitante, uma mistura de posse e uma ternura que ele tentava esconder a todo custo. Rosana, observando de longe, sentia o coração disparar. O plano de Angélica estava em curso, mas o preço dessa reaproximação poderia ser alto demais para todos os envolvidos. A tensão no ar era palpável, como se um único passo em falso pudesse causar uma explosão de ressentimentos guardados há anos. Longe dali, os negócios de Francesco passavam por uma turbulência sem precedentes. A crise batia à porta, ameaçando desmoronar o império que ele construiu com tanto suor. Mas o destino reservava uma cartada final. Um grupo de italianos surgiu com uma proposta ousada: investir no refino de açúcar. Francesco, com o brilho de um tigre que vê uma nova presa, sentiu o interesse despertar. Era um risco imenso, um salto no escuro em meio ao caos financeiro, mas a estagnação era algo que ele não suportava. Ele via naquela oportunidade a chance de renascer das cinzas, mesmo que para isso precisasse apostar o pouco que lhe restava. Maria do Socorro, percebendo a movimentação das filhas e as nuances de cada conspiração familiar, decidiu que não seria mais apenas uma espectadora. Ela entrou no jogo, manipulando as peças com a maestria de quem conhece cada fraqueza daqueles que a cercam. A matriarca sabia que o destino da família estava por um fio e ela estava disposta a tudo para manter as aparências e o controle. A realidade, porém, era cruel para aqueles que dependiam do trabalho braçal. As obras dos Sobradinhos, que representavam a esperança de tantos imigrantes, foram subitamente paralisadas. O silêncio que tomou conta do canteiro de obras era ensurdecedor. Homens foram demitidos, famílias ficaram sem saber o que colocar na mesa no dia seguinte e o desespero começou a se espalhar como uma praga. Hortência, sentindo o peso da responsabilidade e a pressão da falta de dinheiro, tomou uma decisão drástica: vendeu os armazéns. Era o fim de uma era, o sacrifício final para tentar salvar o que ainda restava de sua dignidade. Cada centavo recebido tinha o gosto amargo da derrota, mas ela sabia que não havia outra saída se quisesse sobreviver ao furacão que assolava a todos. Dentro da mansão, o clima mudou drasticamente quando Mateus foi convidado para almoçar. Ele estava impressionado com a boa acolhida.
algo que jamais esperaria encontrar naquele lugar após tantos conflitos. O luxo da mesa posta, o tratamento cordial, tudo parecia um sonho estranho para quem vivia em pé de guerra. Mas o conforto era uma ilusão passageira. Enquanto ele tentava se situar naquela nova realidade, a porta se abriu e Gomercindo chegou. O olhar do barão do café encontrou o de Mateu e o tempo pareceu parar. Não era apenas um encontro casual, era o choque de dois mundos que se odiavam. O silêncio que se seguiu foi carregado de ameaças não ditas e de um passado que se recusava a ser esquecido. Mateu sentiu o estômago embrulhar, percebendo que aquela recepção calorosa era apenas a antessala de um novo confronto. Gomercindo não estava ali para fazer as pazes, e sua presença impunha uma autoridade que Mateu sempre tentou desafiar. O almoço, que deveria ser um momento de trégua, transformou-se instantaneamente em um campo minado. Cada palavra trocada dali em diante teria o peso de um julgamento. Rosana tremia, Angélica observava com os olhos semicerrados e Maria do Socorro mantinha a postura impecável, embora por dentro soubesse que a tempestade estava apenas começando. O que Gomercindo diria? Qual seria a reação de Mateu diante do homem que ele tanto afrontou? A paz era uma mentira contada para ganhar tempo, e o tempo agora havia acabado. A verdade estava prestes a explodir diante de todos, e as consequências seriam devastadoras para cada alma presente naquela sala. O destino de Mateu estava novamente nas mãos de seus inimigos, e a saída parecia cada vez mais estreita. O que acontecerá agora que o confronto é inevitável? Obrigado por se inscrever no canal. Agora diz pra gente de onde está vendo este vídeo? Terça, dia 10. O clima de cordialidade na mansão era uma mentira perigosa, e a máscara de Gomercindo caiu no exato momento em que ele deu de cara com Mateu. A fúria borbulhou no sangue do barão, uma raiva tão profunda que ele se recusou a permanecer no mesmo ambiente, virando as costas como se a presença do italiano fosse uma ofensa pessoal. Mas Angélica, movida por uma frieza estratégica, não deixou o pai escapar. Ela o cercou nos corredores, longe dos ouvidos de Mateu, e revelou cada detalhe de seu plano meticuloso. Ela não queria apenas a paz, ela queria o controle, e convenceu o pai de que a melhor forma de destruir um inimigo é mantendo-o por perto, sob vigilância constante. Cedendo ao argumento gelado da filha, Gomercindo respirou fundo, engoliu o orgulho que lhe subia à garganta e decidiu participar do jogo. Ele voltou para a sala e, para o espanto de todos, sentou-se à mesa com a família, encarando o homem que ele tanto detestava com um olhar que prometia vingança sob o véu da civilidade. Mateu, sentindo-se vitorioso e subestimando o perigo que o rodeava, resolveu esticar a corda. Ele aproveitou o clima estranhamente tranquilo para lançar a bomba. Ele queria o seu dinheiro. Sem rodeios, ele cobrou cada centavo que havia deixado para trás quando abandonou a fazenda, desafiando a autoridade de Gomercindo diante de todos. O silêncio que se seguiu foi de morte. As irmãs prenderam o fôlego, esperando a explosão que não veio. Em vez disso, Gomercindo, agindo conforme o plano de Angélica, concordou friamente em pagar a dívida. Ele deu a ordem curta e grossa. Mateu deveria voltar no dia seguinte para receber. O italiano sorriu, acreditando que finalmente havia dobrado o velho barão, sem perceber que estava apenas entrando em uma armadilha onde o dinheiro era a isca e a sua liberdade era o preço. Enquanto a alta sociedade jogava xadrez com vidas humanas, nos cantos escuros da cidade, o crime se tornava a única saída. Amadeu, agindo com uma falta de escrúpulos assustadora, decidiu selar o destino de um inocente. Ele abriu a carteira e pagou uma fortuna para que Januário assumisse a culpa por um crime que não cometeu, o assassinato do marido de Hortência. A mentira foi comprada com sangue e desespero, criando uma rede de injustiça que ameaçava sufocar a todos. A situação financeira de todos ao redor desmoronava como um castelo de cartas. Antenor e José Alceu sentiram o golpe da demissão, sendo jogados ao olho da rua sem qualquer piedade. A crise não escolhia vítimas, e o desemprego trazia consigo o cheiro do medo e da fome, deixando claro que os tempos de fartura haviam ficado no passado. A traição não parou por aí. Amadeu, movido por uma ambição cega, decidiu cortar os laços que o prendiam ao passado. Ele desfez a sociedade com Francesco, quebrando uma aliança de anos com um desprezo que chocou até os mais próximos. Mas o seu movimento mais arriscado foi abrir o jogo com Mateu. Ele revelou as cartas que tinha na manga, buscando no italiano um aliado para seus planos obscuros. Mateu, sentindo-se poderoso após o encontro na mansão, voltou para casa e contou tudo para Juliana. Ele narrou a visita à casa de Gomercindo com um ar de triunfo, mas o brilho nos olhos dele não era compartilhado por ela. Juliana sentia o perigo vibrando no ar,
uma intuição feminina que dizia que aquela aproximação com os inimigos de ontem só poderia terminar em tragédia para os dois. Mas a noite guardava o segredo mais escandaloso de todos. Janete, a mulher que sempre pregou a moralidade e os bons costumes, não conseguiu resistir ao chamado do proibido. Mais uma vez, ela se esgueirou pelas sombras, atravessou o corredor em silêncio e entrou no quarto de Josué. A porta se fechou e ali dentro, todas as regras da sociedade deixaram de existir. O desejo que sentiam um pelo outro era uma chama que consumia qualquer rastro de decência, uma paixão clandestina que, se descoberta, destruiria o que restava da reputação de sua família. Eles se entregaram ao momento, alheios ao fato de que cada encontro os aproximava mais de um abismo sem volta. O amanhecer prometia ser ainda mais caótico. Mateu estava pronto para buscar seu dinheiro, acreditando que sairia da mansão como um homem livre e rico. Mas o que Gomercindo realmente preparou para aquele encontro? Será que o dinheiro era apenas o começo de uma nova forma de escravidão? Enquanto Januário carregava o peso de uma culpa que não era sua e Janete se perdia nos braços de um empregado, a teia de mentira se tornava tão apertada que ninguém mais conseguiria escapar ileso. O destino de Juliana estava ligado a uma decisão que Mateu tomaria nas próximas horas. Uma escolha que poderia separar o casal para sempre ou mergulhá-los em uma guerra civil dentro da própria família. O jogo de poder atingiu um ponto onde não há mais retorno, e o próximo passo de Gomercindo pode ser o xeque-mate que todos temiam. Quarta, dia 11. O segredo que Janete tanto tentou esconder foi consumido pelas sombras daquela noite interminável. No quarto de Josué, ela se entregou a um desejo que desafiava todas as leis da sua própria consciência, esquecendo-se de que o mundo lá fora continuava girando e as consequências não tardariam a cobrar seu preço. O que era para ser uma fuga momentânea transformou-se em um pesadelo ao primeiro raio de sol. Quando Janete tentou retornar para sua vida de aparências, o choque foi brutal. As portas estavam trancadas. O pânico subiu pela garganta. Ela estava do lado de fora da sua própria dignidade, exposta, vulnerável e desesperada. Sem saída e temendo o julgamento de todos, ela cometeu um ato de pura loucura. Quebrou o vidro da janela de seu quarto. Um barulho ensurdecedor que estilhaçou não apenas o cristal, mas o pouco que restava de sua paz. Cada estilhaço no chão era um aviso de que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. Enquanto Janete lidava com os destroços de sua reputação, Francesco tomava uma decisão que cheirava a despedida e estratégia. Ele chamou Marco Antônio e deu a ordem que poderia mudar o destino da família. Ele deveria partir imediatamente para Manaus. O objetivo era acompanhar de perto a produção de borracha, um negócio que prometia ser a salvação ou a ruína final. Francesco sentia o cerco se fechar e precisava de alguém de sua total confiança na linha de frente, mas o envio do filho para o norte do país carregava um peso de exílio, um afastamento que poderia abrir feridas incuráveis no coração de Marco Antônio, que se via jogado em uma terra desconhecida para salvar os pecados financeiros do pai. Longe dali, nos trilhos que cortavam o interior, Angélica seguia seu caminho de volta para a fazenda, mas sua mente estava em ebulição. Dentro do vagão, o destino a colocou frente a frente com o fazendeiro Seskin. O encontro não foi por acaso, foi uma lição de poder. Seskin, com a experiência de quem conhece as engrenagens da política e da terra, olhou nos olhos da moça e deu o conselho que ela precisava. Ela deveria parar de agir apenas nas sombras e participar das reuniões dos cafeicultores. Ele via nela a força que faltava naqueles homens e Angélica sentiu o gosto da ambição. Ela percebeu que seu lugar não era apenas cuidando dos dramas de Rosana, mas sentada à mesa onde as grandes decisões eram tomadas. Uma nova líder estava nascendo no barulho rítmico daquele trem. Mas enquanto uns buscavam o poder, outros se afundavam na própria lama. Januário, atormentado por uma culpa que não era sua, ou talvez movido por um desespero que ninguém conseguia compreender, tomou uma decisão suicida. Ele procurou o delegado e, com a voz trêmula, mas decidida, mudou seu depoimento de forma fatal. Ele garantiu diante da autoridade que não apenas matou o marido de Hortência, como também tirou a vida de sua própria mulher. O delegado Heriberto, embora desconfiado daquela confissão repentina e carregada de sombras, não teve alternativa diante da gravidade das palavras. A ordem de prisão foi dada e as algemas se fecharam nos pulsos de Januário, selando um destino de escuridão e injustiça que deixaria marcas profundas em todos os envolvidos naquela trama de sangue. No entanto, o escândalo maior ainda estava sendo escrito no silêncio da natureza. Janete e Josué, fugindo das paredes que os sufocavam e da janela quebrada que denunciava o pecado, buscaram refúgio em um local ermo.
Longe dos olhos da sociedade, longe das regras de Francesco e das obrigações morais, eles se deitaram na grama, entregues um ao outro de uma forma que beirava o delírio. Ali sob o céu aberto, Janete não era a grande dama da sociedade, e Josué não era apenas um empregado. Eles eram dois náufragos de uma paixão proibida que já não aceitava mais limites. O perigo de serem descobertos naquele lugar isolado era imenso, mas o desejo falava mais alto que a prudência. A tensão agora atinge o ponto de ebulição. Janete terá que enfrentar o marido após o sumiço e a janela destruída? Como Francesco reagirá ao descobrir que a esposa se perdeu nos braços de um subordinado em campo aberto? Enquanto isso, a prisão de Januário ameaça trazer à tona segredos que muitos preferiam ver enterrados para sempre. O clima na fazenda e na cidade está carregado de eletricidade, e um único movimento errado fará tudo explodir. O destino de cada um está pendurado por um fio, e o próximo capítulo promete uma revelação que vai abalar as estruturas dessa família. Quinta, dia 12. O retorno de Angélica à fazenda trouxe consigo um segredo que pairava nos corredores como um sussurro perigoso. Assim que pisou no casarão, ela foi recebida por Florinda, que, com os olhos arregalados e a voz baixa, revelou algo que poderia mudar a percepção de todos sobre o que acontece na ausência dos patrões. Florinda confessou que dormiu todas as noites com Marialina, ocupando ninguém menos que a cama da patroa. Esse gesto, aparentemente simples, carregava uma carga de ousadia e transgressão que Angélica sentiu na pele. A hierarquia da fazenda estava sendo desafiada no silêncio dos quartos, e o cheiro da insubordinação começava a se misturar ao aroma do café. Angélica percebeu que enquanto ela tentava salvar o futuro da família, os pilares da ordem dentro de sua própria casa estavam ruindo tijolo por tijolo. Enquanto isso, na mansão, o jogo de aparências atingia um nível de sofisticação assustador. Mateu, o homem que um dia foi escorraçado, agora era tratado como se fosse sangue do próprio sangue de Gomercindo. A hospitalidade era excessiva, o tom de voz era de velhos amigos, e a mesa estava sempre posta para ele. Era uma encenação macabra onde Mateu, seduzido pelo luxo, começava a acreditar na própria mentira. Bartolo e Leonor, alheios às conspirações de poder, brindavam a vida com o vinho do cerezer, aprovando a colheita como se o mundo lá fora não estivesse prestes a explodir. Mas a calmaria era apenas a superfície de um mar revolto. No fundo, Gomercindo guardava uma dor que finalmente transbordou. Em um momento de fraqueza, ou talvez de uma honestidade tardia, o barão confessou o arrependimento que corroía sua alma. Ele jamais deveria ter obrigado Mateu a se casar com Rosana. Aquela união forçada foi o pecado original que desencadeou toda a desgraça, e admitir isso agora era como abrir uma ferida que nunca cicatrizou. Mas o veneno dessa confissão e dessa proximidade forçada começou a surtir efeito no lugar mais sagrado para Mateu, seu relacionamento com Juliana. O italiano, com a mente nublada pela recepção na mansão e pelo fantasma do passado, cometeu o erro imperdoável. Em um momento de intimidade, as palavras traíram seu coração e ele chamou Juliana pelo nome da outra. Rosana. O nome ecoou no quarto como um tapa no rosto. A fúria de Juliana explodiu instantaneamente, uma labareda de ciúme e humilhação que incinerou qualquer rastro de ternura. Ela viu naquele lapso a prova de que, embora Mateu estivesse fisicamente com ela, uma parte de sua alma ainda estava acorrentada à fazenda e à mulher que ele dizia desprezar. O clima entre os dois, que já era tenso, transformou-se em uma guerra fria onde o silêncio era interrompido apenas por gritos de mágoa. Mateu, sentindo-se encurralado pelos próprios erros, descontou sua frustração em Amadeu. O confronto foi violento, uma briga carregada de ressentimentos e acusações que mostrou que a aliança entre os dois era tão frágil quanto um vidro quebrado. Amadeu, que já escondia seus próprios segredos escusos, viu no italiano um rival perigoso e instável. Enquanto a violência explodia entre os homens na mansão de Francesco, o suspense tomava conta dos corredores. Luísa, movida por uma desconfiança que não a deixava dormir, foi até o quarto de Josué. Ela bateu à porta, o som ecoando no vazio da noite, mas a resposta foi curta e grossa. Josué a mandou embora com uma frieza que a deixou paralisada. O que ele escondia ali dentro? Estaria ele ainda sentindo o perfume de Janete nos lençóis? A rejeição de Josué apenas alimentou as chamas da suspeita que ameaçavam consumir a paz daquela casa. A tensão se deslocou para a estrada quando Matilde e Augusto decidiram partir juntos para a fazenda. A viagem, que deveria ser um simples deslocamento, era vista por Rosana como um convite ao desastre. Ela, com seu instinto apurado para a tragédia, não se calou e confrontou Maria do Socorro.
Rosana alertou a mãe de que aquela viagem era um erro fatal, que o consentimento para que os dois partissem sozinhos era como entregar a raposa ao galinheiro. Maria do Socorro, que sempre tentou manter as rédeas da família, sentiu um frio na espinha ao perceber que sua autoridade estava sendo questionada pela própria filha. O que Matilde e Augusto pretendiam fazer longe dos olhos vigilantes da cidade? Cada quilômetro percorrido era um passo em direção a um escândalo que ninguém seria capaz de abafar. O clímax estava armado. Mateu, dividido entre o luxo da mansão e a fúria de Juliana, parecia estar perdendo o juízo. A confissão de Gomercindo sobre o casamento forçado mudaria a forma como o italiano via seu passado, ou apenas alimentaria seu desejo de vingança? Na fazenda, a presença de Matilde e Augusto prometia desenterrar segredos que deveriam ter ficado no cemitério das lembranças. E no quarto de Josué, o silêncio escondia uma traição que, se revelada, não pouparia ninguém. O destino de todos estava colidindo de forma violenta, e o amanhecer na fazenda traria revelações que fariam o sangue correr frio nas veias. Sexta, dia 13. O destino parecia zombar da dor alheia enquanto Augusto e Matilde brindavam no trem, as taças de cristal tilintando em um luxo que contrastava com a miséria que crescia nas ruas. Eles almoçavam como se o mundo fosse um jardim particular, mergulhados em uma intimidade que fazia o sangue de qualquer um ferver de desconfiança. No entanto, enquanto uns celebravam o vazio, Marco Antônio tentava salvar o que restava da dignidade de Francesco. Em um gesto de sacrifício e lealdade, ele ofereceu o casarão que construiu com o suor e o dinheiro do pai para que o velho italiano se mudasse e fugisse da ruína iminente. Era uma tentativa desesperada de manter o sobrenome no topo, mesmo quando as bases do império tremiam sob o peso de dívidas e escândalos. Mas a ganância não dava trégua. Amadeu, movido por uma ambição que não conhecia limites, encurralou Mateu com uma proposta que mais parecia uma sentença de morte para a sociedade deles. Ou Mateu comprava a sua parte na construtora ou vendia a dele. Era o checkmate. O italiano se viu entre a parede e a espada, percebendo que o homem que ele chamava de aliado estava pronto para devorá-lo vivo ao primeiro sinal de fraqueza. A tensão entre os dois era um barril de pólvora prestes a explodir. Enquanto isso, na fazenda, os olhos de águia de Angélica não perdiam um movimento sequer. Ela desconfiava de cada palavra de Augusto, sentindo que por trás daquele sorriso de deputado existia uma podridão que ameaçava contaminar toda a família. E ela não era a única a sofrer. Florinda sentia o veneno do ciúme corroer suas entranhas ao ver Matilde brilhar. Uma rivalidade feminina que prometia transformar a casa em um campo de batalha doméstico. Dentro de casa, Mateu tentava exercer um domínio sufocante sobre Juliana. Em um acesso de possessividade, ele exigiu, com uma arrogância que beirava a crueldade, que ela largasse o trabalho imediatamente. Ele queria que ela vivesse apenas para ele, trancada em uma redoma de vidro, negando-lhe qualquer rastro de independência. Juliana sentia o cerco se fechar, percebendo que o homem que ela amava estava se transformando em seu carcereiro. Mas o escândalo maior acontecia no silêncio da mansão de Francesco. Luísa, consumida pela suspeita, foi até o quarto de Josué e deu de cara com o vazio. Ele não estava lá. Onde estaria o empregado que ousava desafiar as leis da casa? A resposta era mais suja do que ela poderia imaginar. De peito nu, exalando uma autoconfiança perigosa, Josué estava deitado na cama da própria patroa, esperando por Janete. Era a profanação definitiva, o ato final de uma traição que não tinha mais volta. A atmosfera de pecado, porém, foi subitamente interrompida pelo grito da tragédia. O pequeno Joanito, a única luz no meio de tanta escuridão, começou a arder em uma febre implacável. O desespero tomou conta de Dolores e Juliana. Elas não pensaram duas vezes e correram com a criança nos braços em direção ao hospital, as ruas parecendo intermináveis diante da urgência da morte que soprava no pescoço do menino. Florinda, vendo o caos se instalar e querendo fugir da sombra de Matilde, viu ali sua chance de ouro. Ofereceu-se para trabalhar em São Paulo, querendo deixar para trás as mágoas da fazenda. Mas ninguém conseguia pensar em futuro enquanto o presente era uma agonia de incertezas. Na sala de espera do hospital, o tempo parou. Mateu, Hortência, Amadeu e Toninho aguardavam por notícias, unidos por um medo que apagava por um instante todas as brigas e desavenças. O silêncio era interrompido apenas pelo som dos passos nervosos no corredor. O rosto de Mateu estava transfigurado pela angústia. Ele, que se achava o senhor do destino, agora era apenas um homem impotente diante da doença do filho. Cada minuto que passava era uma eternidade de culpa e dor. A porta finalmente se abriu e o impacto foi devastador. Juliana e Dolores surgiram no corredor, mas não traziam esperança.
Elas caminhavam lentamente, com os rostos banhados em lágrimas e as almas estraçalhadas. O olhar de Juliana encontrou o de Mateu e naquele segundo, o mundo desabou. O que as mulheres tinham a dizer era algo que ninguém estava preparado para ouvir. A vida de Joanito estava por um fio, e o destino acabava de cobrar um preço alto demais de todos eles. O que será da família agora que a morte bateu à porta? Sábado, dia 14. O diagnóstico caiu sobre a família como uma sentença de morte, difteria. O pequeno Joanito, tão frágil e indefeso, foi arrancado dos braços da mãe para ser mantido em isolamento total no hospital. Juliana estava em frangalhos, o coração estraçalhado por uma culpa que a consumia viva, acreditando que sua negligência ou seu destino amaldiçoado haviam provocado aquela tragédia. Mateu, vendo a mulher que ama desmoronar, deixou de lado a arrogância e a possessividade para tentar ser o seu porto seguro. Ele a abraçou com uma ternura desesperada, tentando sufocar o próprio medo de perder o filho, enquanto prometia que tudo ficaria bem, mesmo sabendo que a medicina daquela época pouco podia fazer contra o sopro gelado da morte. Enquanto a tragédia se desenrolava no hospital, a teia de mentiras na cidade continuava a se desfazer. Rosana, movida por uma inquietação que não a deixava em paz, foi até o escritório procurar por Mateu, mas o que encontrou foi um vazio perturbador. Ao descobrir que o marido não trabalhava mais ali e pior, que o filho dele com Juliana estava entre a vida e a morte, o mundo de Rosana girou. Ela sentiu uma mistura tóxica de triunfo e pavor. Ao mesmo tempo, na fazenda, o clima de inquisição atingia o ápice. Angélica, com seu olhar de gelo, encurralou Matilde. Ela não queria desculpas, ela queria a verdade sobre aquele almoço íntimo no trem com Augusto. A tensão entre as duas era quase física, um embate de vontades onde segredos de alcova ameaçavam virar escândalo público. Alheio ao sofrimento que assolava o neto, Gomercindo vivia em um universo paralelo de orgulho e tradição. Ele se inflava de satisfação ao olhar para o seu filho varão, vendo nele a continuidade de sua linhagem e de seu poder sobre as terras. Mas a realidade cruel bateu à porta da mansão quando Mariana, movida por um instinto de compaixão que desafiava a lógica, decidiu que iria visitar Joanito. O pânico tomou conta de Gomercindo e Maria do Socorro. Para eles, a doença não era apenas uma tragédia humana, era uma ameaça biológica que poderia invadir seu castelo de privilégios. O medo de que Mariana trouxesse a bactéria para dentro de casa revelava a face mais egoísta e sombria dos patrões, que preferiam o isolamento à empatia. No hospital, o destino pregava mais uma peça no coração de Juliana. Marco Antônio, o homem que ela um dia amou e que ainda carregava as cicatrizes daquela paixão, apareceu como um anjo caído. Com uma suavidade que Mateu jamais conseguiria emular, ele confortou Juliana e a levou novamente para perto do filho. Era um reencontro carregado de memórias e de um silêncio que gritava tudo o que eles não podiam mais ser. Mas o verdadeiro milagre, ou talvez a despedida final, aconteceu pelas mãos de Mariana. Desafiando as ordens médicas, as barreiras de segurança e o medo da contaminação, ela conseguiu furar o isolamento. O médico, com o rosto marcado pelo cansaço e pela derrota, deu a notícia que nenhum pai ou mãe deveria ouvir: não havia mais esperanças para Joanito. O corredor do hospital tornou-se o cenário de uma cena dilacerante. Mariana, ignorando o perigo, pegou o menino nos braços e o acalentou, oferecendo o calor de um peito humano para aquela alma que estava prestes a partir. O silêncio da ala médica foi quebrado pelo grito de uma enfermeira que chamava com urgência pela mãe de Joanito. O tempo parou. Em um movimento sincronizado pelo desespero e pela ligação eterna com aquela criança, Hortência e Juliana deram um passo à frente. As duas atenderam ao chamado ao mesmo tempo, as duas reivindicando o direito de estar ali naquele momento final. O olhar que trocaram foi um choque de realidades. A mãe de sangue e a mulher que o criou com o coração, unidas pela maior dor que o ser humano pode suportar. O fim estava próximo, e a vida de todos ali nunca mais seria a mesma depois que aquele quarto ficasse em silêncio. Obrigado por ver o vídeo até aqui, isso ajuda muito a gente crescer, e que os vídeos sejam vistos por mais pessoas, claro, se você deu like e se inscreveu no nosso perfil. Se tiver tempo, veja os outros vídeos das outras novelas que temos no canal.